Muito bem-vindas ao Clube da Empresária, Clube do Livro da Empresária, do livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Esse aqui é o mais raiz. Tem outros, tá? Inclusive tem as leis do sucesso, que é baseado na Lei do Triunfo, que são 15 leis mais uma, que é o Mastermind, que é a primeira, que é o que a gente vai falar hoje. As leis do sucesso é um resumo do Jacob Patrick, que eu tenho também, que é excelente, mas é um resumo. Aqui a gente vai pegar a raiz. E o que que vocês vão ver? É um estudo. A gente vai estudar estas leis, mas de uma forma muito prática e olhando para o nosso universo. Por quê? Olha só, esse livro, o Andrew Carnegie, e vocês já devem ter ouvido falar muito dele, mas lá em 1908, imagina, gente, 1908, ele foi, convidou Napoleão Hill, que era um jovem jornalista de 25 anos, e fez uma proposta para ele. Eu gostaria que você estudasse diversos empresários, homens de negócios, e me trouxesse aqui o que que eles fizeram para ter sucesso. Eu quero que você faça um apanhado de 20 anos e um número X de pessoas. Ele fez isso com milhares de homens e mulheres por 20 anos. E ele compilou isso em leis, porque ele identificou nessas pessoas um padrão. O que que elas faziam? Como que era a mente delas? Qual que era a atitude, a postura delas para elas poderem chegar no sucesso que elas tinham? Então ele compilou e transformou isso aqui nessa Bíblia dos Negócios aqui, que é o que a gente vai estudar nesse período. E uma das coisas que o Andrew falou que fez ele realmente topar investir no Napoleão, né? No Napoleão Hill naquela época, porque ele fez a proposta para o Napoleão e o Napoleão pensou muito rápido e já decidiu. Esse poder de decisão, da gente decidir rápido, a gente aprendeu uma coisa, gente, que é muito arriscada, né? Ah, eu preciso pensar antes de decidir. Eu não estou dizendo para a gente ser negligente ou imprudente, mas o fato de ficar pensando, o pensamento, quando ele não vem com alguns questionamentos e você já não tem alguma base, vai pensar, pensamento ele pega o quê? O passado e alguma projeção do futuro, mas geralmente a gente se prende muito mais à experiência do que a gente teve, boa ou ruim, se foi ruim, muito difícil querer fazer aquilo ali, porque a gente acha que vai ser ruim de novo. Se foi boa, tem um pouco mais de coragem de fazer, então, para tomar uma decisão, fica pensando muito. Isso prejudica demais a nossa rotina de negócios, porque a gente tem que aprender a tomar decisão mais rápido. Muitas vezes a gente procrastina muitas coisas por não tomar a decisão rápido das coisas. Já fica isso aí, porque essa é uma das. Não está entre as leis, mas quando você for ler o início do livro aqui, e entre outras obras que eu li do Napoleão também, uma das coisas que ele foi o cara para poder fazer tudo isso aqui, que ele não tinha conhecimento de negócio. Ele era um jornalista e que ele foi fazer o estudo, mas depois ele se tornou, obviamente, nesse período, um grande empresário. Foram 20 anos estudando. E ele foi escolhido justamente por esse poder de decisão rápida. Muitas vezes a gente está em grupos, tá aí para fechar uma parceria, alguma coisa assim, e o fato de ficar ali ruminando demais, pensando muito, pode afastar você de boas oportunidades. De novo, não é para ser negligente ou imprudente. Mas a gente prepara a nossa mentalidade para poder ter um poder de decisão mais rápida, de uma forma mais assertiva. Então, foi assim que iniciou essa obra, em 1908. Em 1920, surgiram os primeiros folhetos, que depois foi transformado realmente em livro. Mas era como se fosse treinamentos, né, em folhetos que ele foi aplicando também para poder validar isso. Ele compilou e aplicou em grupos diversos, principalmente de vendedores. Aí validou e aí isso se transformou nessa obra que a gente vai estudar nesses dias. Então, se você veio aqui de repente esperando uma coisa bem motivacional, né? Esquece, porque realmente é estudo. É o que eu falei, vai vir de forma prática para a rotina de negócios de uma empresária, sim. Ainda mais de uma micro pequena empresária, que é o meu caso também. Né? Minha empresa é pequena ainda, então eu tenho poucos recursos de mão de obra, tem muita coisa ainda concentrada na minha mão,
E isso eu preciso, né? A questão do tempo, da energia, da decisão rápida que a gente precisa ter, de coisas práticas para ajudar a gente ali na nossa rotina. Então, eu vou trazer essas questões aqui, olhando para isso. Mas eu preciso, em alguns momentos, ler alguns trechos do livro, e pode ser que você fale, nossa, é meio cansativo, mas o objetivo aqui é muito mais que você possa ter contato com conteúdo profundo e tirar proveito disso do que motivar. Inclusive, tem uma parte que ele fala aqui que esse curso que ele chama, né? Esse curso é para o leitor sério, que está disposto realmente a aprender e empregar, né? E aplicar, desculpa, o que está aqui, e não um livro de uma ficção ou de uma diversão. Então, bora lá para a gente poder aprofundar nesse conteúdo. Antes de eu abrir aqui e começar já o nosso estudo, como eu falei um pouquinho que é Napoleão Hill, um pouquinho que como vai ser essa dinâmica, né, de eu poder passar esse conteúdo para você, eu quero me apresentar e apresentar. é, a ideia eu já falo de onde ela surgiu, mas deixa eu apresentar aqui rapidamente para poder saber quem que é a pessoa que está transmitindo esse conhecimento para vocês. A Academia Produtiva é a minha empresa. Qual que é a função da Academia Produtiva? Um pioneiro ecossistema, e é mesmo um pioneiro ecossistema porque ele é bem direcionado para micro e pequena empresária que não tem a mentalidade de micro e pequena, que quer realmente deixar um legado, que tem ambição, mas quer crescer de forma sustentável. Não é aquela coisa, o ahá, não. Tem consciência do que está construindo, mas poucos recursos ainda para poder fazer tudo o que precisa. E a gente tem que criar como recurso. Nosso maior ativo é a nossa mentalidade. Então, dentro da academia produtiva, eu trabalho planejamento como ferramenta. Então, eu tenho os pilares do planejamento, que é a base, é o objetivo, a estrutura, que é o passo a passo. Eu preciso ter um método. Precisa, não dá para, é aqui, não. Preciso de estrutura, método, passo a passo, coisa validada. E do outro lado, eu tenho a mentalidade, porque não tem um super método ali incrível. Tá, sei o que eu preciso fazer, mas não dou conta de fazer. Então, se eu não preparar minha mentalidade, aí falar, eu não tenho foco, não tenho consistência, é fato. Não é falta, às vezes, de conhecimento do que fazer. E nem falta de uma metodologia, tá faltando o quê? Trabalhar a mentalidade. Então, a gente tem que unir a mentalidade com a estrutura. E aqui, ó, ferramenta poderosíssima. Então, eu não poderia deixar de abrir o Clube do Livro das Empresárias, que esse é agora um dos produtos dentro da academia produtiva. Eu não poderia deixar de abrir isso, não sendo com essa obra aqui que eu sou tão apaixonada por tudo que tem aqui. E minha experiência em Clube do Livro, eu fiquei de 2018 a 2021 conduzindo diversos clubes do livro online. Em 2023 eu fiz Clube do Livro presencial. Mas como a academia produtiva, ela atende nível nacional e internacional de alguma forma, também já começou. Não teria como eu fazer isso só presencial e não honrar todas que já estão aí conectadas na academia e estão querendo vir também. Então, nosso clube é online. E a Luciana Tempesta, quem que é? Bem rápida, eu sou mãe do Cauã, de 13 anos, solteira, mãe solteira. Fundei a Academia Produtiva, me formei em Marketing, Leader Coach pela Ford Academy, que é a empresa que representa o Napoleão, desculpa, o Bob Proctor no Brasil, que foi a formação que eu fiz, baseada nesse livro aqui. Tenho duas pós, finanças, branding, MBA, fiz cura energética, então eu fui estudar muitas coisas por algumas questões minhas pessoais lá no passado, que eu tive síndrome do pânico, depressão, N questões aí, e eu fui estudar primeiro para mim, eu nem sabia que eu poderia transbordar isso de formas para as outras pessoas, eu queria me curar. Então, eu fui muito para o autoconhecimento mesmo. E aí, eu fiz muitas formações curriculares e extracurriculares no âmbito de inteligência emocional, e fiz vendas, lideranças, porque isso está muito na minha veia. E como empresária, vendas é a base da base da base da base, a gente não tem como escapar disso e também de liderança, entre outras aí que eu fiz. Eu fiquei quase 12 anos, né? Porque 15, se eu for contar experiências não registradas, mas como CLT, então trabalhei em Claro, Telefônica, Vivo, Volkswagen.
Depois eu tive 4 lojas em shopping, 2 restaurantes, 2 lojas de moda. Fui lojista 10 anos. E 7 anos consecutivos eu fiquei como líder nacional em vendas diretas, que é uma escola incrível de negócios ali para a gente aprender na raça a liderar, a vender muito forte. Fui coautora de livro também e tal, e idealizadora do movimento Produtividade Inteligente Humanizada, que em outro momento eu falo sobre ele, porque agora eu quero realmente vir com vocês para esta obra. E olha só isso aqui, né? Opa, desculpa. Dá uma olhada, que a primeira lei é o Mastermind. Mastermind hoje, eu não sei se você já deve ter ouvido falar, porque o Master da fulano, o Master do ciclano. Tem um monte de Mastermind no mercado, eles são incríveis, tem alguns super enganadores, mas tem outros potentes, incríveis, que são grupos que você entra para capacitação, network, rede de conexão e tal. É assim que as pessoas chamam Mastermind hoje. Vocês vão ver a essência do Mastermind e o poder que tem isso. E Mastermind não é só esse que você paga e vai lá falar sobre negócios. Teu marido faz parte do teu Mastermind. Teus filhos, vizinhos, todo mundo que te cerca. Porque é o que te influencia. Basicamente, a gente tem 2 tipos de influência, ativa e passiva. Ativa é quando você busca, passiva é o que você recebe. E a grande parte, infelizmente, por isso que a gente tem que realmente colocar nossa energia em buscar os melhores lugares que a gente tem, é de influência passiva. Você abriu o olho, acordou, você já está recebendo influências do meio, do ambiente que você vive, das pessoas que você convive, você está ali recebendo, da música que você se dispôs a ouvir, de alguém que te contou um caos, tudo isso está influenciando a sua mente. E aí, poxa, como que eu faço para eu me conectar sempre com uma influência que me leve para o mais e não que me puxe, que me segure e que me envolve nas limitações? Que as nossas crenças, elas são ou limitantes ou possibilitadoras. E a gente tem um histórico genético, o ser humano tem um histórico genético para as crenças limitantes, negativas, porque lá no passado a gente precisou da sobrevivência, muito. A gente, quem está aqui ouvindo, né, não está passando uma grande necessidade. Então, eu vou falar que eu vou vir para um lugar onde a gente não vai ficar falando, mas quem está na miséria, não. Vamos vir para um âmbito onde você já tem uma condição, pensando na pirâmide de Maslow, você já consegue ali a sua subsistência, tá? Então, pensando nisso, as nossas limitações, a gente não está nessa sobrevivência, mas a gente se coloca nesse sistema de alerta a todo momento. Muitas vezes a nossa limitação está muito maior que as nossas possibilidades. E essa leitura aqui, em vários momentos, isso que vocês estão vendo aqui vai fazer muito sentido para você compreender essa leitura, porque é uma super influência que você está tendo ativa e você vai aprender a cuidar do que é influência passiva, das coisas que você ouve, dos lugares que você vai. Por isso que começa aqui pelo Mastermind, é o princípio de tudo. Você precisa criar o seu Mastermind, que é a conexão entre mentes. Porque as influências que estão ali no seu Mastermind vai vir para o seu filtro, que é a crença, que é o que está aqui na tua memória, a crença, é o que você acredita ou não. Você recebe a influência, filtra de acordo com a tua crença. Isso é perigoso se você tem mais crença limitante do que possibilitadora, porque você vai usar esse filtro mais negativo e o seu comportamento tende a ser mais para o negativo do que para o positivo. E quando eu falo negativo, não é que você está fazendo algo errado, mas é algo que te limita. E, infelizmente, muitas vezes te limita de forma inconsciente e não consciente. E aqui a gente vai brincar de trazer, brincar, né, de uma forma mais lúdica, mas a gente vai começar a trazer as coisas para o consciente. Por isso que eu falei, é um estudo, não é? Pode ser divertido, depende da forma como você encara. Eu amo isso aqui, então eu estou me divertindo. Não sei como está sendo para você, mas
de verdade, independente, é legal ou não, pensa que isso está reorganizando as crenças que te limitam para você poder começar a olhar muito mais para as possibilidades. E de uma vez por todas entender, poxa, o que que é esse tal de mastermind? Então, vamos lá aqui para o começo do que eu preparei aqui, o resuminho. Deixa eu pegar nosso resumo aqui e vou começar a falar com vocês o que que fala nesse primeiro capítulo do Mastermind. É legal quando a gente domina a ferramenta, né? Então, dominando a ferramenta fica fácil. Perfeito, vamos lá. Então, como eu falei, o autor passou mais de 20 anos trabalhando, ouvindo homens e mulheres. Bora uma coisa bem importante. A academia produtiva ela é destinada para mulheres. E eu tomei essa decisão, e não quer dizer que em algum momento ela não possa também auxiliar homens, isso não quer dizer, mas muitas das coisas que a gente transborda dentro do nosso servir, quando a gente se dispõe a fazer aquilo que a gente quer, muitas coisas que eu já fiz na vida não era nada do que eu realmente queria fazer, porque achava que tinha que ser aquilo, mas eu escolhi esse meu negócio, esse formato, e eu escolhi trabalhar com mulheres. E assim, gente, esse livro, ele basicamente, a grande maioria dos exemplos citados aqui são homens, porque na época, pouquíssimas mulheres tinham alguma voz. A gente tem voz, como a gente tem, há pouco tempo. Da forma como. Não, tem ainda o tal do machismo, entre outras questões, a gente tem. Mas eu não vou ficar olhando para isso, não, sabe? Porque eu me sinto tão livre perto das mulheres, minhas antepassadas, as nossas antepassadas. A gente tem muita liberdade hoje, diante daquilo que a gente tinha. Então, eu não vou olhar para trás, olhar para frente. E aí, quando a gente pega esse estudo, ele não importa que aqui a maioria dos exemplos é de homens. Serve porque são princípios para o negócio e que a mente pode conceber, independente de ser uma mente de homem ou de mulher, tá? Então, é isso que eu queria deixar bem registrado aqui, porque mesmo que a academia produtiva ela é voltada para mulheres, isso não quer dizer que eu não me inspire em homens, que eu não aprenda com homens, eu aprendo com homem e com mulher. Eu extraio ali os princípios. Por que eu estou falando isso? Eu já me questionei quando eu li esse livro, lá atrás, comecei a formação, mas poxa, eu queria ver exemplos de mulheres, tal, né? E eu entendi que não tinha como ter quase nada de exemplo de mulher, a mulher não tinha voz para nada na época. Tinha que passar por muitas rebeliões, coisas assim, para ela poder conseguir ter alguma voz. Então vamos aprender aqui os princípios que a gente pode aplicar, independente de ser homem ou mulher. E ele fala aqui, começando, a questão da imaginação. A nossa imaginação ela é criadora. Ele começa o livro, gente, falando sobre átomos. Então, como que tudo é energia. Ele traz os princípios da física quântica. Eu fui estudar física quântica por causa desse livro, porque quando eu li isso aqui, eu falei, gente, tá falando que língua? Eu não entendia nada. E eu me apaixonei pela estrutura e fui estudar física quântica. E eu não vou trazer aqui esses conceitos, porque eu não tenho propriedade para ensinar. Eu sou uma estudante de física quântica, eu não tenho aí como te ensinar, eu tenho como trocar figurinha. Então, essa parte eu não vou trazer aqui, porque seria muito superficial para compartilhar com vocês. Mas ele começa aqui falando que tudo é energia. Então, esse copo de água aqui, por exemplo, é feito do mesmo material que nós somos feitos também. Tá? E por que que ele traz isso? Ele quer dizer que a nossa imaginação tem um poder de criar. Isso não na questão da lei da atração, eu penso e crio, não é neste formato, mas é o quão poderosa a nossa mente é para criar uma possibilidade ou uma limitação. Porque quando eu começo a criar a limitação através da minha mente, do meu pensamento, eu não entro em ação, porque eu estou com medo, aquilo está me limitando. Quando eu crio através da minha mente possibilidades, eu
imagino que aquilo é possível, o meu movimento é muito maior. Se você imagina que aquilo não é possível, pô, por que que eu vou me dar o trabalho de fazer algo que eu, pô, isso vai dar errado? Então a minha imaginação, ela é poderosíssima. E aí vocês vão entender o poder que a imaginação tem quando a tua mente une com outras mentes, faz essa conexão que é o mastermind. E ele fala que a questão da nossa imaginação poder projetar para você ter mais limitação ou poder ter mais possibilidade, você ser bem-sucedida é uma questão de esforço pessoal. Quando ele traz esforço, aqui não é na força do braço, mas e sim o desejo de você poder fazer algo por você. E começa em você, e não é que termine em você, mas depende de você. E ele fala que o triunfo, e aí são palavras dele, é uma questão de esforço individual, mas somente quando a gente decide por nós mesmos, eu tomo uma decisão, é uma questão pessoal, não depende de mais ninguém a minha decisão. Só que para eu poder realmente potencializar e evoluir essa decisão, eu preciso da cooperação de outros. Quantas de nós não faz a grande maioria das coisas no braço e não deixa o outro ajudar? Ah, não, mas o fulano não faz, ah, vai demorar, não sei o quê. É muita mulher controladora e perfeccionista. Isso atrasa a vida. Isso é um orgulho achar que ninguém pode fazer tão bem como você ou na hora que você quer. A falta de paciência de esperar o outro aprender, o outro realmente querer. A gente precisa trabalhar um pouco mais isso porque fica muito no nosso braço. E aqui ele está dizendo, para você ser bem-sucedido, sim, é você que toma iniciativa. Mas se tudo depende só de você e você não se une a outros, você não vai, sim, você não anda muito mais que dois passos, porque você não tem força para isso. Fica muito em cima de você tudo isso. Então a gente trabalhar um pouco a questão da confiança no outro, né? Aí ele traz aqui. Porém, antes de se poder alcançar a cooperação do outro, antes mesmo eu ter o direito do outro cooperar comigo, eu preciso cooperar com o outro. Eu sirvo, mesmo antes de receber, para eu dar o exemplo e para eu mostrar que eu estou disposta a cooperar, e aí o outro coopera comigo também. A gente tem, vocês, não sei se vocês conhecem, algumas leis da persuasão, a principal é a lei do pertencimento, a primária, né? Mas a lei da reciprocidade. Então, a gente participa muito de grupos de networking, a gente está sempre em movimento. E essa questão da gente poder servir, cooperar e contribuir antes de querer vender, antes de querer receber alguma coisa da outra pessoa, isso torna a gente extremamente interessante, extremamente magnética. E aí sim a gente vai ter a cooperação do outro. A lei da reciprocidade, tão usada dentro do mundo digital. No mundo físico, obviamente, mas o digital, basicamente, gente, o que vence ali muito, da gente poder ter interação do nosso público, digo pelo Instagram principalmente, a reciprocidade é uma das coisas mais fortes que tem dentro do Instagram. Então, percebe que o cara lá atrás, ele já trazia isso, né? A gente está falando, e hoje a gente traduz de outras formas, foi refinando o conhecimento, foi aprimorando, e é incrível isso. Mas a base está aqui, e é o que ele está falando. Se você não coopera antes, você não pode esperar que o outro coopere com você, é a mesma coisa. Pessoas querem que, você quer que o fulano confie em você, você não confia nele. Dá um voto de confiança para a pessoa poder confiar em você também. E aí ele traz aqui o conceito de mastermind. Mastermind significa um espírito que desenvolve por meio da cooperação harmoniosa entre duas ou mais pessoas que estão aliadas com o mesmo objetivo. Percebe? E quando falo o mesmo objetivo, eu tenho um objetivo X no meu negócio, eu tenho um objetivo X em determinada parceria. É o meu objetivo e a pessoa tem o dela. Mas qual que é o nosso objetivo comum? Crescer, né? Evoluir com o nosso negócio, transbordar mais o nosso servir, faturar mais. Esse é um objetivo comum.
E aí, quando você se une com essas pessoas que estão buscando isso, aí sim você está formando, esse é o princípio do Mastermind, onde essas mentes se unem e elas vão cooperar entre si e cada um vai evoluir no seu objetivo. E olha o que ele traz aqui. A personalidade dos empregados que determina o grau de sucesso dos negócios, que os negócios irão alcançar. O que que isso quer dizer quando a gente pensa, se você tem uma equipe, um time, e não é só equipe, time que fala com o cliente, mas pessoas que estão trabalhando com você. A forma como essas pessoas, a personalidade dela, aquilo que elas realmente acreditam e vivenciam, vai determinar o sucesso do nosso negócio. E aí tem uma questão. Muitas vezes a gente está olhando para aquilo que está acontecendo no nosso concorrente, sendo que a personalidade dos empregados, colaboradores, aqui ele chama de empregado no livro, mas a personalidade das pessoas que estão conectadas com a gente é o que torna o nosso negócio com mais sucesso. E se a gente está dizendo que a questão do mastermind, as pessoas se unem ali com o mesmo objetivo, as pessoas que estão se conectando a você para fazer negócio, seja para ser seu colaborador, seu prestador de serviço, se não está somando para o teu negócio crescer, não é responsabilidade dela, é tua, porque o negócio é teu. Você atraiu essa personalidade que não está somando. Alguma coisa precisa mudar em você para você poder atrair outras personalidades que realmente vão ajudar você a florescer o seu negócio. E quantas vezes a gente fica olhando para o lado, para o nosso concorrente, e não busca a nossa própria personalidade, a autenticidade da nossa marca, do nosso produto, do nosso serviço. É muito mais valiosa uma marca que tem autenticidade do que uma marca que não tem. Não é preço, gente, já está mais do que comprovado. Ah, mas o cliente reclama do preço. Vai reclamar, eu reclamo. Ah, você nunca reclamou? Pô, todo mundo fala, pô, não sei o quê, né? Gente, preço, ai, qualidade. Qualidade é o básico. Entende? E aí, muitas vezes, sim, a qualidade para percepção de valor das pessoas, qualidade e preço está atrelado na percepção da maioria das pessoas. Mas você oferecer um produto de qualidade, você ter um preço ali que você considera adequado, o cliente ele vai comprar muito mais por aquilo que você não consegue falar e mostrar, mas pelo que ele percebe, a personalidade da tua marca. A gente está assim, numa explosão de branding. Se você entrar para poder ver alguma questão dentro de negócios, pede para ver o que está em alta agora sobre negócios. Uma das coisas, pelo top 5 é o branding. Apple é o que é pelo branding. É um produto incrível, mas a marca fascina. Você nem pensa no preço. Porque se a gente for pensar o que o concorrente da Apple faz, né? É a mesma coisa que a Apple. Eu tenho os dois, sabe? Me adaptei mais com a Apple agora, sim, mas você percebe o preço como é diferente? E quando a gente usa um Apple, como que a gente se sente? Quando você vê uma pessoa descendo de um Jeep, né, de um carro Jeep, e você vê uma outra descendo de uma Mercedes sedã, você classifica uma pessoa mais clássica, mais sofisticada, né, a outra mais aventureira. Você vê uma pessoa de bermuda e tênis e vê uma outra muito mais elegante ali, arrumada. Você classifica pelo que você está vendo. Isso tem muito a ver com a personalidade que aquela pessoa está imprimindo através de uma comunicação não verbal. A tua marca, ela também tem uma certa autenticidade, a forma como a roupa que você veste ali, a tua marca, teu produto, teu serviço, vai muito além do que a concorrência pode mostrar. Então ele está dizendo isso aqui bem no começo. O que que tem a ver com o Mastermind, Luciano? Tudo, porque as pessoas que vão se conectar, conexão com a mente da tua marca, tem a ver com essa autenticidade. Então, se você está com essa questão de dificuldade de vendas, por exemplo,
Dá um passo para trás e olha o que a tua marca transmite, porque a conexão que as pessoas estão fazendo com a tua marca vem dessa personalidade muito mais do que propriamente o produto ou serviço. Muito mais. Ainda mais se a gente não está vendendo arroz, feijão, coisas que as pessoas, papel higiênico, coisa que você vai comprar e acabou. Tem hora que você nem olha a marca, preço, você sai e compra, né? Outra questão em relação ao Mastermind, ele explica sobre a química mental. Toda mente possui um campo eletromagnético, onde tem a percepção do outro. Toda mente tem. Isso é ciência, isso não é Napoleão Hill brincando de inventar, não. Então, nossa mente, nosso coração também, né? Mas aqui ele está falando da mente. Tem um campo eletro, né? E o coração é magnético, que o eletro que emana um campo de eletricidade que nem para o celular, meu celular que está aqui, para poder mandar uma mensagem para você agora. Ele vai através do quê? De ondas. E ele vai se conectar com o número. Se eu não tiver seu número, eu não consigo mandar. Eu registro o seu número aqui e mando a mensagem. Então tem uma frequência esse seu número. E quando eu digito aqui, dou um enviar, ele já se conectou na frequência do seu número e através dessa onda elétrica chega até você. E o nosso pensamento é a mesma coisa, ele emite uma onda também. Quando você pensa, você está emitindo isso. E só que a gente não sabe a frequência do outro para poder chegar a informação ali no outro, como é digitar um número, mas essa informação está chegando de algum jeito. Já chegou em algum lugar que você falou assim, ai, me senti tão mal aqui, que esquisito. Ou, nossa, me senti tão bem aqui. Ou com uma pessoa que você se identificou muito rápido. Isso tem a ver um pouco com esse magnetismo. Ah, só que é sempre assim, de forma inconsciente é sempre assim. Consciente é pouco, porque a gente não é treinado para isso. E qual que é a importância disso? Poxa, uma das grandes queixas das empresárias é o faturamento e equipe. Só que essa questão do que você está atraindo para você. E como que eu trabalho isso? Eu mostrei lá para vocês a questão das influências que vem para o seu filtro ali de crença que vai transformar teu comportamento. Na grande maioria, você já está ali com a tua crença, dificuldade de faturar, de vender, todo muito na força do seu braço, se você não faz, não dá certo. E aí, dificuldade com a equipe. Essa emissão que você está mandando, essa sua química mental, está fazendo o quê? Essa influência. Está atraindo as pessoas de acordo com essa química mental que você está mandando. E como que a gente faz para mudar isso? Uma das formas é o que você está aqui, tomando esse conhecimento, trazendo para a consciência, e aí você precisa começar a ter as suas ferramentas de como que você muda isso, né? Autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer e perceber quando eu estou mais negativa, com mais medo, mais em dúvida, mais procrastinadora, tô, né, com menos ânimo. Quando eu me percebo assim, qual ferramenta eu uso para eu sair desse magnetismo que eu estou aqui, porque se você está sentindo, você está magnetizando. O que que é o imã? Puff, né? Está atraindo exatamente coisas que vão te deixar com menos ânimo, mais cansada, com mais dificuldade. Então você precisa das suas ferramentas para poder sair desse ponto. Você se percebe assim, você cria suas ferramentas. O que que são ferramentas, Luciano? Dividir em duas. Tá? Uma delas é pôr uma música, uma meditação, tomar um café, ligar para alguém, dar uma respirada, correr, academia, fazer alguma coisa que você sabe que te. Ah, poxa, não tenho tempo, tá, cara. Uma música de 2 minutos, se você não tem tempo, é como ir no banheiro. Então, você nem faz xixi. Tá de fralda, né? Porque não dá conta de ir até o banheiro. Então, você tem esse tempo. Então, você começar a ter algumas ferramentas que te ajudam a mudar esse estado mental é uma coisa. E a segunda coisa é a ambiência. É a ambiência, as pessoas, lugares que você se conecta para você poder sair desse seu estado mental que está te prendendo aí com essa química que você tá. É química mesmo. E quanto mais você fica nisso, mais essa química te consome, muito mais. E aí vem a questão da liderança. Olha que coisa interessante quando a gente pensa nisso da química mental e do poder da ambiência.
Quando você tem um grupo de pessoas trabalhando para você, primeiro assim, você tem missão, visão e valores definidos do teu negócio. Essas pessoas precisam saber o que a tua empresa faz, qual que é o objetivo dela, para onde ela quer ir. Isso não é informação que se guarda, não é informação estratégica que guarda, é estratégica que passa para o outro. Teu cliente tem que saber, teu fornecedor tem que saber, teu colaborador tem que saber. Então, essa informação é uma. Quando chega um novo colaborador, você faz um onboard ali com ele, boas-vindas, para poder contar para ele tudo isso, mostrar para ele, dizer como que funciona a empresa, qual que é a dinâmica. Você é acordos claros com esse colaborador? Tem combinados? Outra coisa, você promove encontros ali, seja quinzenal, mensal, não precisa ser semanal, depende da pegada da tua empresa, pode ser mensal. Um encontro por mês, um café da manhã ali, onde vocês ficam ali uma hora e meia, repassando algumas coisas. Não é só passando tarefa e meta. É celebrando, é comemorando, é falando de algumas questões, comunicando, compartilhando. O que que acontece? Lembra da primeira lei que eu falei? Pertencimento, ele vai se sentir pertencente. Você está criando um mastermind, uma conexão entre mentes favorável para o seu negócio, porque você está emitindo esta química mental, esse campo elétrico que você está criando no teu grupo ali, está conectando com aquilo que importa para o teu negócio. É você que vai influenciar a tua equipe. E como que eu faço isso com o meu cliente? Porque a gente está falando isso para esse pertencimento, essa influência, para eu poder engajar a minha equipe. Se você não reúne, mas aqui um está lá em Salvador, outro está em São Paulo, outro tá... O que a gente está fazendo aqui? Espaço e tempo, cara. Não tem essa, a gente se conecta a qualquer momento. Você pode muito bem. Não é a mesma coisa. Em busca do ótimo não se faz nem o bom, fica no ruim. Faz o que dá, mas faz, não deixa de fazer, porque é importante o funcionário, o colaborador se sentir pertencente, é importante ele estar conectado com aquilo que é o propósito, que é o negócio da empresa. E você, como líder, precisa provocar, inspirar, compartilhar, alinhar ideias. E aí, quando você vem pro outro lado, mas como que eu faço isso com o cliente? Como que você vai fazer isso com o cliente? O cliente, para ele se sentir pertencente, ele participar de uma comunidade do seu negócio, ele participar de algum programa de experiência do seu negócio. As pessoas sentem pertencentes à marca. Gente, já viu pessoas usando camiseta da Coca-Cola? Pô, ó que doideira, né? Bebida que não tem nada, sei lá, o que tem a ver a camiseta? Mas a pessoa tá conectada com a marca, ela sente parte daquilo. Para criar comunidade, não é só fazer um grupo no WhatsApp, não é só sobre isso. É você ter a tua marca, aquilo que a gente falou um pouquinho antes, é o que a tua marca emana, né? Qual que é a autenticidade da tua marca, do teu produto, do teu serviço ali, que emana para as pessoas, para o público, e como que você conecta essas pessoas para elas se sentirem parte. Da mesma forma que você reúne teus funcionários, que você está ali compartilhando ideias e tal, como que você faz isso para a tua audiência, para o teu público, para os teus clientes? Como que você cria essa comunidade? Você precisa pensar sobre isso, porque ele vem para o teu mastermind, é você que vai colocar ele dentro desse seu conceito, para ele se conectar realmente com a tua marca. Quanto mais pertencente ele sentir, mais inserido ele sentir em relação à tua marca, ao teu produto, mais ele vai estar ali com você, vai fazer recompra e tudo mais. E um programa de experiência? O que seria um programa de experiência? Aí já é ele ter alguns benefícios, algumas bonificações, ele participar de outras coisas ali no seu, né, no seu dia a dia ali e coisas que ele possa usufruir que não é necessariamente só da tua empresa. Você pode ter collabs para criar isso para ele. Collabs, né, parcerias, mastermind que faz sentido para a essência do seu negócio e que realmente seja potente como experiência para o seu cliente. Quanto mais pertencente ele sentir, mais você vai realmente ter esse cliente com você. Percebe o que é realmente, gente, o poder que é esse negócio do Mastermind, a gente entender que você usa isso em tudo.
E a influência que você tem sobre os seus clientes, sobre as pessoas que estão ali servindo você, o seu negócio. Ó, o poder da ambiência. Olha que coisa, né? Ele traz aqui. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica que, quando se torna exausta, faz a pessoa ficar desanimada e sem energia. Bateria, ó, inclusive meu celular tá aqui carregando, né? Vou te contar, viu? Ó, tá aqui, porque a bateria tava arriada. Eu não sei vocês, a minha arria várias vezes durante o dia, a minha pessoal, assim, né? Então eu tenho as minhas formas de recarregar a minha bateria. E como que a nossa bateria descarrega? Por excesso de atividade, desorganização, dormiu mal, má alimentação, problema hormonal, é uma discussão com alguém, N coisas faz a nossa bateria ficar mais baixa, a gente ficar sem energia, desanimada. N coisas. Então, a gente tem que entender como carregar essa bateria. Porque quando você está assim, ó, descarregado, você não tem muito para poder servir. Então, seu magnetismo ali, teu campo elétrico, que está emanando para poder formar algum mastermind, seja com um colaborador, com parceiro, com cliente, está muito baixo. Você está emanando quase nada, então você não vai magnetizar. Como que eu recarrego isso? Lembra que eu falei que tem duas formas? A gente tem a questão de poder sair do nosso estado mental usando ferramentas e ambiência. Eu estou repetindo porque o livro repete, porque a gente aprende através da repetição. E se a gente ainda não faz, é porque ainda não compreendeu, aceitou e executou. Porque você de repente sabe, mas se sabe, não está colhendo o resultado que poderia, porque está faltando alguns elementos aí para você poder partir para ação. E ele fala aqui, ó, quem nesse estado de esgotamento, quando você está no estado de esgotamento, né, o que que acontece? Seu espírito, ele fala, está desvitalizado, está sem vida. Como que eu posso fazer para recarregar? O que que ele traz aqui? A cooperação de um espírito vitalizado, ou seja, de uma pessoa que esteja com energia. Ah, eu vou sugar o fulano. Não, você não vai sugar ninguém. Mas tem momentos que, pô, tô em baixa. Eu quero me conectar com alguém mais entusiasmado, aquela pessoa pode me influenciar. Qual o problema você ir se conectar com alguém que está mais entusiasmado, porque o teu objetivo não é sugar, é se inspirar, é poder se conectar naquele entusiasmo que o outro está, seja um grupo, uma pessoa, para você se elevar. Pensando nisso, quem que você tem? Quais são as pessoas que você tem que te elevam? Grupos, mentores que te elevam quando você dá essa baixa. Porque se você tem o conhecimento, autoconhecimento em relação a você quando você tem essa baixa, além de usar a sua ferramenta, qual é o contexto, qual é o ambiente que você vai se inserir? Tanto tem ambiente que te descarrega, você tem que saber quais são, e você tem que saber quando você está nessa baixa, como você faz para se recarregar. Porque se você não se recarregar, o seu nível de atração, de magnetismo, seja para vender, seja para poder fazer qualquer coisa na sua rotina de negócio. Eu estou falando de negócios, tá, gente? Na rotina pessoal, a mesma coisa. Mas seja qualquer coisa que você precise ou queira ou deseja fazer na sua rotina de negócio, sua energia está baixa, a probabilidade de você atrair mais desafio e mais dificuldade é maior. Porque você está literalmente nesta energia aqui, nesse magnetismo. Então, eu posso me conectar com energia melhor, né? Esse mastermind, para eu poder me criar mais força. E aí ele coloca aqui: onde não existe a perfeita harmonia, não pode haver desenvolvimento de associação mental. Tem que ter harmonia. As unidades mentais de um indivíduo jamais se fundirão com as unidades mentais de outro indivíduo, se não depois das duas mentes estarem despertas e aquecidas pelo espírito de harmonia e de propósito. O que que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês? Recebo um colaborador novo, faço boas-vindas com ele, insiro ele nessa ambiência, alinho a mente dele com aquele ambiente, com aquele propósito, com aquela missão, com aqueles valores, com o contexto daquela empresa. Eu estou alinhando a mente dele com aquilo. Como que eu faço? Como eu engajo o meu cliente? Poxa, não consigo engajar, relacionar. Como?
fazendo isso, trazendo o teu cliente para esse contexto da promessa que o teu produto tem, daquilo que o teu produto entrega para ele, o que, que ele ganha como você vende roupa, por exemplo, né? Você não vende roupa para o cliente. Você vende várias coisas, você vende elegância, você vende sensualidade, depende do tipo de roupa que você vende praticidade, entende? Então, quando você começa a conectar essas questões com alinhando a mente do teu colaborador, do teu cliente, com essa essência daquilo que você quer servir, você potencializa muito mais tanto ali o engajamento do teu funcionário, quanto o poder que você tem ali de venda para esse cliente que está muito mais conectado com essa essência. E olha só uma questão quando a gente olha para a desarmonia das mentes no mesmo ambiente. Você tem lá dentro do teu grupo ali, da tua empresa, pessoas que você segura por dó. Ai, o fulano é tão bonzinho, fez tanta coisa, e o cara não tá rendendo. Toda vez que você olha para a pessoa, você fala, ai meu Deus, como ele é lerdo, ai meu Deus, ele não faz o que eu peço, ai não sei o quê. E deixa a pessoa lá. Olha que loucura. Tá segurando a pessoa por dó. Ah, não, fulano vai melhorar. Ah, ele fez tanto pela empresa. Ok. Já não faz mais sentido ali, não tá sendo bom nem para ele nem para você, só que ele não tem essa consciência, tá acomodado. E você precisa pensar. Isso é uma coisa muito importante, principalmente a gente, mulher mais maternal, não serve, não é que não presta, mas não está servindo para aquilo que a empresa precisa e necessita, você como líder, por isso que é importante fazer seu papel de líder. Você como líder fez o seu papel, você deu feedback, você alinhou ali as expectativas com a pessoa, pô, não tá legal, faz isso, o que que você precisa aí de ajuda para você poder melhorar? Você se dispôs a ajudar, a orientar? Você fez seu papel de líder? Beijo, tchau, não dá mais, porque você está desalinhando, desarmonizando não só a sua relação com essa pessoa, mas a ambiência está ficando desarmonizada, por isso isso atrasa. Isso atrasa N, porque queimou um computador, que de repente um cliente cancelou. Tá desarmonia no ambiente. Não dá. Percebe a importância de você fazer o seu papel de líder, que é conectar e alinhar a mente, por isso que é importante as reuniões tanto em grupo quanto individual, que é o feedback. Senão você não tem ali uma equipe alinhada. E aí, quando você pensa em parceiro e fornecedor, eles conhecem quando alguém está ali, você vai fazer alguma parceria, uma collab, essa pessoa vai te fornecer alguma coisa. Ele sabe o que é mais importante para o teu negócio? Não é só ele ir lá entregar. Gente, isso é sério? Porque tem que ter esse alinhamento. Qualquer desalinhamento, e aí, mas ele entrega só isso, tá? É só isso. Tudo bem, um negocinho não vai estragar tudo que você construiu. Mas se você faz vista grossa para vários pequenas coisinhas, isso vai virando um montoeiro. Ah, não, é só isso aqui. Ah, não, porque é só isso, porque é só isso. É só isso daqui, é só isso dali, é só isso do fulano, só isso do ciclano. Você está acumulando um monte de só isso, e vários só isso viram um montão isso. Entende? É silencioso. E aí, de repente, você não entende por que as coisas não estão caminhando. O mastermind que você está criando ali, né? Dentro para o teu negócio, entre fornecedor, parceiro, colaborador, situações assim, não tá legal, porque você tá vários só issos que não estão levando o negócio para o mais. Precisa cuidar disso e ter postura de líder perante qualquer situação, seja com collab, com um funcionário, com o cliente, com o fornecedor. Você está liderando um negócio. A tua empresa precisa ter uma voz através de você. Porque se ela pudesse falar, ela fala, chega desse fulano aqui, não está dando mais. Ó, esse cliente aqui está dando mais trabalho do que qualquer coisa. Não adianta. Então, a tua empresa falaria o que que ela precisa para ela prosperar. E quanto mais ela prospera, mais você prospera e mais as pessoas no entorno prosperam também. Então, precisa cuidar disso.
né? Estudo é mastermind, gente, é mente mestra. E agora eu vou vir para dentro ainda do contexto de mastermind, mas trazer uma outra questão aqui, quando a gente fala, que eu ouço muito, muito a questão de recurso. Ah, porque eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho equipe. Henry Ford, Thomas e o Harvey Firestone. Cara do carro, né? Henry Ford. O Thomas, quem fez cinema, quem deu pra gente essa possibilidade de a gente poder ver filme, né? As telas. E o cara do pneu, que começou tudo hoje, tem um monte de coisa aí que vem através da pneumática, né? Então, esses três homens começaram sua vida comercial e profissional sem nenhum capital, está escrito no livro. E com muito pouco tempo de escola, não tinha grana, não tinha estudo. E aí, os três são muito bem, né? Na época que Rio escreveu, e obviamente, muito bem sucedidos, muito ricos e poderosíssimos. O que que isso quer dizer? Não é a tua escola, a tua educação formal, não é o teu bolso. Não é. Tem influência? Tem, mas não é nada determinante, porque qual que é o ativo mais poderoso que a gente tem? A nossa mentalidade. É isso que eles fizeram. Eles seguiram gente, ambição é uma coisa que tem algumas pessoas que têm mais e menos, porque depende do ambiente que a pessoa se que ela cresceu, que ela foi exposta, e depende também dela falar, chega, não quero mais isso, quero ir por mais. Tô com dificuldade de o que, que eu preciso fazer para eu sentir mais vontade, mais ânimo, mais tesão de vida, o que eu preciso fazer para ter essa energia. Tô falando aqui, separem duas coisas. Ferramentas que você vai ir atrás para você poder ter essa energia e ambiência. E o que que eles fizeram? Eles foram buscar ferramentas, buscar educação que não era necessariamente formal, mas para aquilo que eles queriam executar, conhecimento, e a outra coisa, uniram as mentes. E não era. O que a gente está aprendendo aqui já é de uma forma toda sistematizada, organizada. Eles não fizeram isso dessa forma tão organizadinha, eles foram fazendo, sem ter muito essa noção. Você sabe o que era mastermind? Mas eles entendiam, poxa, eu aprendo com fulano. Com esse aqui é ruim, esse aqui não é legal. Esse aqui eu aprendo. Então eu vou ficar mais perto desse. O que eles estavam fazendo de uma forma instintiva, a gente tem aqui o conhecimento na palma da mão para a gente poder, pô, tá, então, putz, por isso que eu tô meio estagnada, meio desanimada, deixa eu ver com quem que eu vou me unir. Olha uma outra coisa que a gente ouve muito, muito em negociação, muito em vendas, que é o tal do rapport. Então, ele menciona essa questão aqui, a química mental e raportam ali, ó, TUF, nossa química mental. O que que é química mental? Tudo que eu estou falando aqui, quando você está emanando essa eletricidade aí do teu cérebro, que é o que o Napoleão traz, é a química mental, é o que você mesmo está permitindo que tenha em você através dessas influências. E aí, o que que é rapport? E essa informação de rapport eu peguei no dicionário, não estava aqui, tá? Mas rapport é uma técnica de comunicação para criar um vínculo, empatia, confiança e conexão com outras pessoas. Facilidade de diálogo e colaboração. Originário do francês, rapport traz de volta o termo que é utilizado na psicologia, vendas, atendimento ao cliente, para estabelecer relação harmoniosa. Todo momento que ele fala do mastermind é que ele está falando de uma coisa harmoniosa, você criar uma harmonia entre mentes, entre ambiente, entre situações. E o rapport é isso. Então, assim, rapport é super usado hoje, né? As pessoas falam muito, cria um rapport com o seu cliente. Se ele sorrir, sorri também. Fala num tom de voz ali semelhante. Então, tem N estruturas que algumas pessoas falam, ai, mas isso é falso. Ai, mas eu tô ali manipulando. Cara, se seu coração tem isso, então, sim. Mas se seu coração não tem isso, se você tá genuíno ali, você confia na tua potência, no teu produto, você não tá manipulando. E a persuasão é necessária. Quantas pessoas precisam levar, vou falar de uma forma bem estúpida, tá? Um tapa na cara para acordar. Então tem hora que você vai precisar usar disso, mas para a pessoa poder comprar. Não é que você quer enfiar a goela abaixo. Você sabe a potência daquilo que você tem, entende?
Então, você tem que mostrar para ela. E quando eu falo, não é, não, então eu te faço um precinho. Não, não, não é isso, não é o convencimento. Você vai mostrar o valor que tem aquilo. Você não é empurrar nada. Pode ser que você mesmo identifique e fale, não é para essa pessoa nesse momento. Eu já cansei de fazer isso. Quando fala de mentoria. Porque mentoria, a pessoa tem que estar muito disposta, é meio a meio. Não tem como, eu não faço por ela. Então, aí ela precisa realmente, pô, eu estou indo numa mentoria para mudar minha mentalidade. Se eu for mudar minha mentalidade e ficar só no mundo dos pensamentos, não vou criar, que cria ação. Então, ela vai aqui me dar a ferramenta, vai me dar método. Se eu não colocar em prática, não tem resultado. Então, a pessoa, para vir para uma mentoria, ela tem que estar disposta a fazer esse processo de ação, de mudança. Então, quando você cria esse rapport, você utiliza desta ferramenta de persuasão, isso não é ruim, não, de jeito nenhum. Você está ali criando uma confiança com a pessoa para essa pessoa poder realmente sair daquele ponto para outro, entende? Teve uma das coisas que eu relutei muito, muito para começar tal. E aí eu fui persuadida. E eu agradeço muito, porque eu realmente eu não tinha coragem, porque eu sabia que ia doer, né? O preço que eu ia ter que pagar por aquela mudança. Mas a pessoa ali, ela fez exatamente o que ela precisava fazer para eu poder iniciar um processo que para mim eu ia só adiar. E foi muito bom que aí, ainda bem que eu não adiei. Então percebe o quanto é importante você utilizar dessas ferramentas aqui? É. E aí ele traz aqui uma outra coisa. Inquestionavelmente, o maior ativo do Henry Ford é o seu cérebro, é o que ele está falando aqui. Em seguida virão os cérebros do seu círculo imediato de auxiliares, pois é através da sua coordenação que você vai acumular ali, está falando de uma forma, né? Acumulando os bens que você controla. O que que ele quer dizer? É o teu cérebro, o ativo do Ford era o cérebro, mas o que que fez ele ficar muito potente e ele ser um dos caras mais expressivos de toda a história? Bilionário lá naquela época, tipo, meio que um dos únicos. O que que fez tudo isso? Porque além dele ter esse ativo aqui, saber usar muito bem, ele se conectou com outros cérebros. Ele usou do Mastermind para ele poder potencializar o que ele tinha, porque ele não. Todos nós temos limites. Eu sei isso muito bem, mas isso eu não sei. E se eu quiser crescer, eu vou precisar me conectar com as pessoas que sabem isso. Eu somo com o que eu sei e vou somando com o que os outros sabem também. Então, se você insiste tantas vezes, porque olha só, acabei de dar o exemplo, eu sei isso, mas tem um monte de coisa que eu não sei. Se eu fico insistindo, eu não sou boa o suficiente, preciso de mais um curso, e não, mais um pouco e tal, sabe o que que isso quer dizer? A gente não tem a coragem de admitir, eu vou com o que eu sei. Eu vou com o que eu sei. E você está morrendo de medo de não ser aprovada. Morrendo de medo de não ser aprovada, de alguém te desaprovar. Ai, mas então é muito medo da rejeição, é muito orgulho. A gente tem que deixar isso de lado e realmente ir com aquilo que a gente tem em mãos, entende? Você está ciente, porque a pessoa que, no meu caso, quando eu vou servir alguém com a minha mentoria, então, meu nível de consciência do meu conhecimento daquilo que é a minha especialidade na mentoria está aqui. As pessoas que eu vou servir não podem estar aqui. Com elas eu aprendo. Essas que estão aqui abaixo eu sirvo. Então, essas aqui eu vou pegar, trazê-las aqui para o meu nível. E as que estão acima de mim eu vou aprender. E funciona assim, porque eu não sei tudo mesmo. Mas tem gente que sabe muito menos do que eu desse tema. E é assim que a gente tem que entender, né? Então, eu potencializo quando você também está servindo ali como uma mentoria, também é um mastermind. Você está fazendo uma conexão ali de mentes para poder contribuir com aquilo que você tem de conhecimento. Os conhecimentos de natureza geral que estão desorganizados não é poder. Muita gente fala conhecimento é poder, né? Conhecimento desorganizado não é poder. É poder em potencial, não é real. Se você não organiza o conhecimento, não é nem só questão de aplicar o conhecimento. Antes de aplicar, você precisa organizar. Porque sair fazendo
o que sabe, sem colocar uma ordem. E a grande maioria das empresárias sai fazendo, porque acha que a ação cura medo. Mentira, ação não cura medo, não é assim que funciona. Não é assim. A gente precisa organizar, ter noção do que está fazendo, ser estratégica, senão a gente gasta tempo à toa, dinheiro à toa, energia à toa. Então, a ausência de processos dificulta a tomada de decisão, desperdiça recursos e esgota energia. Isso é o que estou falando, mas o que Napoleão fala é que o conhecimento de natureza geral desorganizada não é poder, é só poder em potencial. Para eu transformar isso em real, eu preciso organizar esse conhecimento. Sua empresa tem processos? Você percebe o quanto você perde de tempo, energia, recurso por não organizar as suas atividades, por não planejar um objetivo? Outra coisa que ele traz aqui, o indivíduo está meio vencido desde que começa a ter pena de si mesmo ou a procurar uma desculpa para os seus defeitos. Gente, assim, a merda da justificativa é que ela é verdade. Então, eu sei que eu tenho algumas limitações e eu tenho mesmo. Limitação tanto de capacidade, de habilidade, de vontade, emocional. Ela tá ali, ela existe. Eu posso. Tem duas formas. Eu posso desenvolver para parar de ter essa não habilidade, essa não capacidade, ou eu posso procurar uma ferramenta ou alguém que faça isso. E a minha limitação ela é suprida ou pelo meu desenvolvimento ou pelo recurso que eu vou buscar. Então esse negócio de, eu não dou conta, para mim é mais difícil. E fica ali tendo pena de si mesmo e você vai pondo tanta justificativa e às vezes a pessoa fala assim: "Ai, não, mas aqui, nossa, não, mas eu sou burra mesmo". Não, nossa, né? É a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Cuidado se você está fazendo isso, vira um ciclo vicioso. E cada vez mais situações, lembra do magnetismo? Você vai atrair cada vez mais situações para validar isso que você está falando de você mesmo. Muito cuidado com essa questão de ter pena. Tudo que eu estou trazendo aqui, quando está no livro, e essa frase que eu li aqui da questão de ter pena de si mesmo é do Napoleão. E por que está no capítulo de Mastermind? Porque Mastermind é você conectar a química do seu cérebro com outros cérebros, outras mentes, outras pessoas que vão conectar para te favorecer ou desfavorecer aquilo que você está buscando. A gente não consegue fazer nada sozinho, tudo que a gente faz vem de alguém, vem de um colaborador, vem de um parceiro, vem de um cliente, vem de um amigo, vem de um grupo, vem de um mentor. Quanto mais você está conectado com o mais, com um propósito, com algo maior, mais o seu magnetismo, o seu mastermind vai atrair você para facilitar a tua vida. Esse negócio de negatividade, né? Não basta você ficar ali, não, mas eu faço minha oração, sou uma pessoa tão boa, sou íntegra, tal. Ah, mas como que você tá aí no dia a dia? Putz, não consigo vender. Nossa, como que tá difícil? Porque eu faço tudo e o fulano não ajuda. Você tá sempre ali olhando o lado negativo das coisas, você faz tudo na base do esforço. Você gosta do título de guerreira? Gosta, né? É uma merda, que não sei quem inventou essa merda, esse guerreira. Tem que para com isso. Para de gostar desse título, para de gostar de ser reconhecida pelo esforço e não pelo resultado. Então, olha o que ele fala aqui. Se o leitor está julgando que a gente exagera a importância da harmonia, lembra-se que a falta dela é o primeiro e muitas vezes o único motivo do fracasso. Então, de novo, tudo que eu estou falando aqui, para a gente se conectar com aquilo que é o mais. Então, eu me harmonizo com aquilo que é o mais. Quando eu não estou em, não existe um meio. Se eu não estou em harmonia com o que é o mais, é porque eu estou em harmonia com o que é o menos. Pode não ser o menos bem ruim, pode ser o menos mal ou menos, mas é menos. Mais ou menos é menos. Ou é potência ou é para baixo aqui. Mais ou menos é para baixo. Então, essa questão da harmonia é a base de estar dizendo. Uma das mais delicadas missões do homem consiste em harmonizar suas forças mentais de tal modo que possam se organizar e dirigir para ordenar para o seu objetivo. Então, um dos nossos maiores desafios é a gente harmonizar as nossas forças mentais
para que elas realmente nos levem para aquilo que a gente realmente quer. Então, tudo que está sendo dito aqui não é que é facinho. Não, tem desafios, mas tem meios. Isso que é importante, né? E ele coloca aqui o verdadeiro líder precisa ser dotado da habilidade de mudar a cor da sua mente, como um camaleão muda a cor da pele, para atender a todas as circunstâncias que surgirem relacionadas com a sua liderança. Então, quando você percebe, lembra que eu falei das ferramentas? Você que se percebe meio assim, só que está numa posição de liderança. E posição de liderança não é só perante seus colaboradores, é perante seu cliente, é perante seu produto, é perante uma situação que você enfrentou na tua rede social, que nem no meu caso, que estou ali fazendo um processo com o meu Instagram, vira e mexe, o bichinho não entrega, não entrega. E aí, se a minha postura, né, for, ó céus, ó vida, e eu não conseguir falar, tá, pera lá, não entregou, beleza, o que eu vou fazer agora? E não muda a cor da minha mente, eu entro nessa onda, e isso vai me dificultar várias outras coisas. A próxima ação que eu ia fazer, se eu já entro nessa vibe de putz, não entrega, caramba, fiquei aqui, fiz e aconteci, e caprichei e tal. Se eu entro nessa onda, a próxima coisa que eu vou fazer, eu tô nessa vibração, entendeu? Como ele fala, nessa cor da mente. Então, como camaleão, como que eu mudo? E cada vez mais você se prepara para mudar de estado mental cada vez mais rápido, porque você aprende, você percebe que você está sendo em um estado mental positivo. Você percebe. O que que é percepção? Autoconhecimento. E aí eu uso de ferramentas. Que ferramentas? Ambiência e uma música, uma meditação, uma respiração, um cafezinho, aquilo que você perceber que vai te levar para outro lugar. E olha que a gente falou aqui sobre conhecimento, né? A palavra educar tem suas raízes no vocabulário latino educo, que significa desenvolver-se de dentro, projetar-se, crescer por meio da prática. Um homem pode ser uma enciclopédia ambulante sem possuir nenhuma força. O conhecimento não se torna poder se não é medido e organizado e colocado em ação. Quantas pessoas, inclusive você, né? Você pode se colocar nesse lugar. Você conhece que sabe, mas não põe em prática o que sabe. Ou põe partes, não põe tudo que sabe. Falta planejamento, organização de saber o que eu preciso com os recursos que eu tenho em mãos agora, o que eu dou conta de fazer? Porque muita coisa você não vai conseguir, você não tem recurso mesmo, mas o que eu dou conta agora para poder começar a caminhar em direção àquilo que eu quero. Não me falta, gente, de todas as empresárias que eu atendi até hoje. Nenhuma faltava capacidade para aquilo que ela precisava na hora. Precisava de mais capacidade para um outro nível? Sim, eu também preciso para outro nível que eu quero ir. Mas naquele momento, para aquilo que ela precisava, ela não precisava de mais nenhum curso, de mais nenhum conhecimento, de mais nenhum segundo de nada. Ela precisava simplesmente tomar a decisão de agir com o recurso que ela tinha na mão agora, do jeito que dava. Ah, é meia boca? Não, não é meia boca. É ter coragem de fazer com os recursos que tem em mãos, sem ficar esperando muito cair do céu ou, né, seja o que for. Olha que interessante na página 74 aqui, que fala essa história interessantíssima do Ford. Porque ele não tinha conhecimentos, assim, sobre as coisas que o povo acha que é inteligente, né? E olha aqui, uma coisa que me incomodava muito, porque eu tive muita dificuldade na escola pela minha parte comportamental e até entender que eu tenho altas habilidades, e até entender o que essas altas habilidades representa, em que área que é, eu ia muito mal em matemática. Só que eu também tenho uma perninha ali na descalculia, não entra o número. Só que eu tenho uma capacidade muito boa para outras coisas, mas a gente fica focando sempre naquilo que a gente não sabe, entende? E aí você fica se sentindo o quê? Burra, inútil. E aí, olha só, né? Imagina, você não sabe a tabuada, você não sabe todos os estados e capitais de cor. Tá, e o que isso quer dizer? Mas as pessoas te julgam por não saber isso. E olha que interessante, né? Ele foi entrevistado, Ford,
E aí o cara começou. Foi um jornalista na empresa dele, e olha as perguntas que ele começou a falar, fazer para o Ford. Quantos soldados da Inglaterra mandou para vencer a rebelião da colônia em 1776? Aí ele foi fazendo várias perguntas de conhecimentos gerais, dessas coisas assim que as principais notícias do jornal, né? Aquela coisa toda que todo mundo está sabendo. Todo mundo tinha que saber. E ele não sabia a resposta. Aí o que que ele respondeu? Depois de, né, a entrevista é longa, tal, então resumindo, o cara foi lá e começou a fazer várias perguntas para o Ford que o Ford não sabia responder. Aí ele fala assim, ó, se eu pretendesse responder a pergunta idiota que o senhor acaba de fazer, ou qualquer outra das que já fizeram, permita-me lembrarem sobre a minha mesa de trabalho tem uma série de botões elétricos que poderiam me dar uma resposta correta a todas as perguntas que me foram feitas. É só chamar a pessoa que tem conhecimento sobre isso, né? E o que que ele quer dizer aqui de uma forma bem resumida? Ele não tem que saber tudo. Ele tem que saber para quem perguntar. Esse é o poder do mastermind, esse é o poder de você formar times, de você formar parcerias, de você formar prestadores de serviços, de você ter mentores. Você não tem que saber tudo. Não tem. Se eu não sei e não vou buscar o conhecimento, qual ferramenta ou pessoa que pode fazer isso no meu lugar? É buscar a forma de, não tem que ser através de você ali, da tua capacidade e habilidade. Isso pode vir de outro. Então, isso é uma lição assim incrível que a gente tem que levar para a vida e parar de achar, putz, tem coisa que você não vai saber mesmo. Às vezes, dentro do teu mesmo negócio, ali alguém te faz uma pergunta e você fala: Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Tá bom, não sei, peraí que eu vou ver a resposta. Ah, não, mas aí vai achar que. Cara, pelo amor de Deus, a gente não tem que saber tudo mesmo, tem que parar com isso, porque aí a tua potência, aquilo que realmente você sabe que você é boa, fica ali, ó, pequenininho. Porque o conhecimento é desse tamanho das coisas que a gente tem que ter, e o nosso conhecimento é esse, é assim mesmo. Continua ali, continua ali, pelo amor de Deus. Pega essa lição do Ford aí para você poder levar isso como uma das coisas mais relevantes que tem aqui nesse livro, que a gente já tem o que a gente precisa ter para ir para o nível que a gente quer ir agora. Aí depois que eu fui para esse nível com os recursos que eu tenho, eu vou entender, chegando aqui, putz, vou precisar de novos recursos, novos conhecimentos. Eu vou buscar, mas eu não posso, eu quero ir para cá, certo? E eu tô aqui. Para eu chegar aqui, hoje, eu não tenho o conhecimento, a capacidade e a habilidade. Hoje, eu não tenho o que eu preciso ter para chegar aqui, eu não tenho. Não vai ter. Continuar olhando para o teu objetivo, só você não vai ter. Mas, para eu chegar aqui, eu tenho. Então, você vai para cá. Porque quando você chegar aqui, você vai ter outras portas, outros contatos, outras parcerias. Então, um novo mastermind, né? Que você vai formar. E aí você tem novos recursos para você continuar caminhando até você chegar aqui. A pessoa que chegou aqui não é a mesma que estava aqui. Não tem como. Entenda isso. A próxima lição que a gente não vai fazer hoje, por quê? Eu falei que ia fazer duas, mas esse primeiro aqui a gente não tem como, porque ele é a introdução, ele é muito profundo, é muita coisa. E eu vou fazer a próxima lição no outro encontro, porque só o que já trouxe aqui já é muito rico, você precisa entender isso, que é o que eu acabei de falar do objetivo. A gente fica querendo para chegar aqui, né? A gente quer estar pronta. Você nunca vai estar pronta. Está muito distante. Isso é o impossível. Impossível, tá? Para se tornar possível, você precisa ir se tornando uma outra versão de você, nos conhecimentos, capacidades, habilidades, contatos. Aí você vai caminhando e tornando possível. E aí, para a gente encerrar, eu vou encerrar com uma coisa que ele fala aqui, que está na página 84, sobre a lei da operação mental. Ele fala: o leitor que seguir este curso precisa ter certeza de que compreendeu perfeitamente o princípio do Mastermind antes de prosseguir nas outras lições. A razão de tal exigência é o fato de que praticamente todo o curso, ou seja, todo este livro, está intimamente associado com a lei da operação mental, com tudo que eu falei aqui. Se isso que eu trouxe aqui não ficou claro, não fez, não adianta, porque aí você vai para os outros capítulos, você está
vai estar no nível de consciência muito distante daquilo que o livro realmente quer trazer e quer aplicar. Eu espero que eu possa ter contribuído com o que o Napoleão falou, fazendo aí uma comparação com o que a gente vivencia na nossa rotina de negócios. Essa é só a primeira lei, a gente tem mais 15. E você não tem ideia, se você realmente tiver a mente aberta, o que pode acontecer na forma como você se sente, se percebe e naquilo que você vai poder transbordar para o teu negócio, para aquilo que você tanto quer para você. Eu vou compartilhar depois com vocês a gravação e um material em PDF também. E a gente tem um encontro na terça-feira de manhã, que às 8 da manhã, ao vivo, para poder tirar dúvidas, para a gente poder fazer algumas trocas. E eu vou também entregar uma ferramenta para vocês colocarem em prática tudo que vocês estão vivenciando aqui.